Olá pessoal da primeira série do ensino médio, vamos começar a partir de hoje as nossas videoaulas, as nossas aulas remotas, que podem ser através de uma videoaula, pode ser com áudio ou usando outra ferramenta, outro aplicativo, certo? No nosso caso hoje, nós estaremos utilizando o YouTube para transmitir essa aula, ok? Que vai ser compartilhada no grupo da primeira série, das duas primeiras séries do ensino médio, certo? Então, pessoal, nós vamos iniciar esse trabalho, certo? No capítulo 10. Aí você pode perguntar, vixe, professor, por que você foi logo para o capítulo 10? Né? A gente não vai seguir uma linha, não vai seguir uma ordem do livro não, certo? Eu vou escolher alguns conteúdos que talvez sejam melhores de trabalhar nessa questão de aulas remotas. O capítulo 10, quem está com o livro pode acompanhar, a gente vai discutir sobre hidrografia, certo? Esse é o assunto do capítulo 10. Falar da questão da água, dos rios, como está distribuída a água pelo nosso planeta, se pode faltar água, a importância da água, desse bem tão precioso para as nossas vidas, certo? Então, hidrografia é o estudo das águas, estudo dos rios. Então, a gente vai estudar isso a partir de agora, ok? Então, capítulo 10, quem tiver com o livro pode acompanhar a partir da página 198. A gente sabe que de toda a água do planeta, que existe no planeta Terra, 97,5% é de água salgada, É formada pelos mares e oceanos, certo? E apenas 2,5% é de água doce, água potável, que a gente pode consumir, certo? Então, a grande maioria da água que existe no planeta é água salgada, certo, pessoal? E desses 2,5% que resta de água doce, a maior parte, gente, encontra-se nas geleiras congeladas, certo? Cerca de quase 70% da água doce, ela está congelada nas geleiras, certo? 30%, quase 30%, se encontra no subsolo, ok? E apenas 0,4% a gente encontra na superfície, em rios, lagos, ou seja, a gente tem que ter muita atenção, cuidar muito bem da nossa água, desse bem precioso para a humanidade, certo? E o primeiro tópico desse conteúdo é uma pergunta, que fala o seguinte: pode faltar água doce? É uma pergunta. Pode faltar água doce? Se nós, seres humanos, numa sociedade capitalista, num mundo globalizado, onde o consumo ele é intenso, onde o capitalismo incentiva cada vez um consumo exagerado, pode faltar água. Se nós não usarmos a água de uma forma racional, pode faltar água. Inclusive, alguns países, já enfrentam problemas com a escassez de água. Já existem conflitos em alguns países por causa da questão da água. Alguns países da África, já enfrentam esse problema. Alguns países também da Ásia têm problema por falta de água, pela falta de um abastecimento de água que, como é que eu posso dizer, que chegue a todos, certo? Então a gente tem que cuidar desse bem precioso. E voltando ainda a essa questão, como eu disse, pode faltar água? Pode, Só que nós, brasileiros, o Brasil, ele é privilegiado quanto a essa questão da água, certo? A maior reserva de água doce do mundo se encontra no Brasil, Então a gente é privilegiado ainda, somos privilegiados nessa questão da água. A gente tem grandes rios, o rio Amazonas, o rio São Francisco, dentre outros grandes rios.
né? A gente tem grandes aquíferos, eu ainda vou falar sobre aquíferos também, certo? Vou falar das bacias hidrográficas, isso também mais na frente, certo? Então a gente é muito privilegiado porque a maior reserva de água doce do planeta se encontra no Brasil, ok? Com exceção assim da nossa região Nordeste, o semiárido brasileiro, onde a gente enfrenta períodos de estiagem, às vezes a gente enfrenta problemas relacionados à água, mas nas outras regiões, né, graças a Deus, o Brasil ele é abundante na questão da água, né? O nosso território ele possui grandes rios, ok? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que fala nesse assunto é sobre as águas subterrâneas, né? Como eu falei, 30% de toda a água doce se encontra no subsolo, em aquíferos. Aquíferos são reservatórios de água, né, subterrâneas, né? A gente tem, por exemplo, no Brasil um grande aquífero, que é o aquífero Guarani. Ele é 100% brasileiro? Ele está localizado só no Brasil? Não. Ele abrange boa parte do território brasileiro, regiões sudeste, pega uma parte do centro-oeste, uma parte do sul, e também se estende para o Paraguai, para os países vizinhos ao Brasil. Então é um aquífero enorme, né, de água doce, água mineral, água potável. Então aquíferos são grandes reservas de água que se encontram no subsolo. Aqui no Rio Grande do Norte, por exemplo, nós temos um aquífero muito próximo aqui da gente, que é o aquífero que fica localizado na cidade de Apodi. Muitas cidades aqui da região compram água vindo desse aquífero, né? A gente toma essa água mineral que vem de Apodi, desse aquífero. Então, aquífero são reservas de água que se encontra no subsolo, ok? Eu vou tentar ser sucinto para que o vídeo não fique tão grande, né? Para que não se torne cansativo para vocês, ok? Então, essa primeira parte, questão da água, se pode faltar, a importância da água, do uso racional da água, né, que a gente viu que pode faltar, em alguns países já acontece conflitos por causa da falta de água, ok? E no Brasil, gente, nós temos grandes bacias hidrográficas. O que são bacias hidrográficas? Uma bacia hidrográfica ela é formada por um conjunto de rios, certo? Você tem o rio principal, o rio maior, e você tem rios menores que são chamados de afluentes e subafluentes. Esses rios menores, eles desaguam no rio principal, certo? Formando uma bacia hidrográfica, que é um conjunto de rios menores que desaguam no rio maior. Por exemplo, a bacia do Rio São Francisco. O Rio São Francisco ele recebe a água de outros rios menores. Então, esse conjunto de rios formam a bacia do Rio São Francisco. Nós temos a maior bacia hidrográfica do Brasil, é a bacia hidrográfica do Rio Amazonas, né? O Rio Amazonas, ele é 100% brasileiro? Não. Ele nasce no Peru, só que boa parte, a maior parte desse rio está no Brasil, né? Corre pelo nosso território. Uma bacia, um rio, o maior rio 100% brasileiro é o Rio São Francisco, né? Conhecido como Velho Chico. Ok, pessoal? Então, nós temos grandes bacias hidrográficas e nós temos um potencial de utilizar essa energia para geração de utilizar esses rios para geração de energia elétrica, né? Tem rios que são navegáveis, que podem ser utilizados para navegação, para o transporte de pessoas, de mercadorias, certo? E como eu disse, geração de energia, entre outros, usado para a agricultura. Então, as águas dos nossos rios podem ser utilizadas dessa maneira, né, na área econômica, certo? Para geração de energia, na agricultura, na produção de alimentos, certo? Para navegação, ok? Então, a gente tem grandes bacias hidrográficas
e nesse sentido a gente também é privilegiado, graças a Deus. Tá bom? Deixa eu ver o que mais, para a gente não ficar, como eu disse, o vídeo tão grande, certo? E falamos sobre as bacias hidrográficas, bacia do Amazonas, bacia do São Francisco, né? Falamos sobre os aquíferos, que são reservas de água que a gente tem no subsolo, ok? E é basicamente isso, pessoal. Tem mais alguma coisa que a gente vai discutir? Pode discutir no grupo, né? Vocês vão enviar perguntas, eu estarei disponível no grupo para tirar dúvidas, né, voltada para essa questão da hidrografia, ok, pessoal? Então, eu espero que vocês tenham compreendido, né, um pouco sobre esse conteúdo, sobre hidrografia, e eu estarei disponível agora para tirar as dúvidas, ok?